Boa noite, professor Sérgio, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de um gole de ciência, nessa sexta-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, choveu o dia inteiro. Dia bom para conversar, noitezinha friazinha. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Leonardo. Ele trabalha na Universidade Federal Fluminense e na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele vai falar um pouquinho sobre regime de trabalho que ele tem em cada uma dessas instituições, se pode, se não pode, ele vai explicar isso pra gente. Vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória. O professor Leonardo, o conheci pelas redes sociais, a gente ainda não se conhece pessoalmente. Eu vou colocar no 4G, porque a internet tá fraca, peraí. Voltei, pessoal, fui colocar pro 4G, porque com essa chuva, hoje a gente vai, talvez, ter algum probleminha aí com a internet. Bom, então voltando a falar do professor Leonardo, ele tem um trabalho muito legal, que ele leva nas escolas, com experimentos. Enfim, ele é uma pessoa bastante ativa, ele já entrou. Agradeço a todos que estão entrando aqui na nossa live, mais um Gole de Ciência nessa sexta-feira chuvosa. E eu vou chamar aqui o professor Leonardo para conversar com a gente. Vou chamar na fórmula de soluções, que ele é o administrador. Vamos aguardar. Está conectando. Aê! Oi, boa noite. Me vê agora? Agora te vejo. Que maravilha! Leonardo, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite para conversar nessa noitezinha conosco aqui no Gole de Ciência, da nossa página, inclusive Química. Agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade, a todos os colegas e seguidores que estão aqui presentes para te ouvir. Falei aqui anteriormente que hoje está chovendo muito e nesses dias a internet oscila bastante, né? É dia que carioca sente frio, coloca casaco, né? Assim, É verdade. não pode chover que carioca coloca casaco. Não é. Eu te agradeço também o convite, Monique. Você já nos deu a honra de passar lá pela página do Fórmula de Soluções com uma live no mês passado, né? E foi um papo muito agradável e muito interessante. Que bom que você gostou. Bom, Leonardo, para que todo mundo possa te conhecer aqui, eu vou fazer duas perguntas, você responde na sequência. A primeira é se você era um rapaz, assim, um menino curioso desde pequeno e, enfim, de querer ir para essa área de ciência, né? E aí você já emenda falando da sua formação, né? Porque, muito embora você seja professor de química, você não se formou em química. E algumas pessoas perguntam se isso pode, né? Isso pode, Leonardo? Então, responda primeiro se você era um menino curioso, que te motivou a fazer ciência, e depois você emenda falando da sua formação. Então, primeiro aqui registrar a presença do professor Sérgio Machado, tá aí falando, dois amigos queridos, ele também é um amigo querido, né? Professor Sérgio. Ele esteve com a gente semana passada. Ah, é? Poxa, perdi essa entrevista, Tá, depois eu tenho que ir lá ver no IGTV. Tá salvo. Uhum. Mas respondendo a sua pergunta, Monique, eu quando era criança, eu era um garoto normal, gostava muito de assim, jogar futebol, fazer esportes, né? E talvez alguma coisa que tenha me marcado, que assim, tenha me levado para esse caminho. Eu lembro que eu sempre quis muito aqueles kits de química, lembra? Que tinha lá pequeno cientista, essas Claro, coisas. eu lembro. Só que o meu pai, ele era da área do direito, minha mãe da área da assim, economia, né? E aí eles tinham, acho que, medo de me dar isso. Então eu lá sempre pedia isso de aniversário, aí eles me davam uma bola de futebol. Aí eu gostava, mas e o kit de química? É muito caro, não assim dá para comprar. Isso daí eu assim com uns 10 anos mais ou menos,
Aí, né, eu assim lembro que teve até um Dia das Crianças que eu falei, eu não quero presente nenhum, guardo dinheiro para o Natal, porque eu quero kit de química. E sempre vinha bola de futebol, alguma coisa disso, né? Até que eles finalmente compraram kit de química. Nossa, eu acho que tanto que eu desejei ter o kit de química que me fez ter a curiosidade. Talvez se eles tivessem me dado num assim primeiro momento, eu não ia ficar tão curioso para querer depois assim seguir por essa carreira, né? E uma Aham. outra coisa também, antes de eu entrar na graduação na UF, né, eu fiz, como lá você falou, farmácia primeiro, eu fiz o curso de farmácia industrial. Eu, no terceiro ano, tinha desistido de fazer qualquer coisa de química. Eu tive um choque de realidade, um baque, depois de uma conversa com professor de química meu, que ele lá falou para mim, ô Léo, nós não conhecemos o átomo, ninguém viu o átomo. E talvez, quando você estiver se formando, a gente descubra que o átomo ele é totalmente diferente. E aí eu ficava pensando, poxa, eu vou passar 5 anos na minha vida estudando átomo, fazendo química, depois descobre que é outra coisa, eu vou ter que estudar tudo de novo, meu Deus do céu. Aí, né, talvez essa foi uma das coisas que me levou a fazer a farmácia, que aí eu vi lá a área, né, e aí, né, após o curso de graduação em farmácia industrial, eu sou farmacêutico industrial e também farmacêutico homeopata, né, eu também fiz essa outra graduação. Depois eu então fiz a complementação pedagógica. E aí eu assim tenho o título que equivale a um químico licenciado. Certo. Porque eu sempre quis ser professor na minha vida. Eu, quando estava no ensino médio, eu era monitor do meu colégio lá, né? Né, eu ia lá tirar as dúvidas dos meus amigos. Depois eu, na faculdade, continuei com essa parte de monitoria e fiquei 6 anos tirando dúvidas dos meus amigos. Eu sempre quis na minha vida ser professor. Só que aí surgiu um outro baque muito grande, porque eu me formei em farmácia e não podia ser professor de química, né? E aí eu então fiz esse curso de a complementação pedagógica para assim, poder legalmente dar aulas. E no último dia lá da minha monitoria, quando eu já tinha me formado nesse curso, né, entrou lá o coordenador dos monitores e eu lá pensando, agora ele vai me contratar como professor, vou ter o meu, assim, a primeiro emprego. Olha que orgulho, dar aula no colégio que eu estudei. Nossa, que maravilha, era lá meu sonho, né? E aí ele entrou para falar que é, o colégio não assim poderia continuar comigo porque eu já era professor e não poderia eu não poderia continuar como monitor porque era professor, era ilegal, e que a filosofia do colégio ela era de só contratar professores com nome no mercado e que infelizmente ninguém me conhecia. E aí o colégio me deu um pé na bunda porque eu fiz o curso de complementação pedagógica porque eles falaram para fazer, porque eu queria virar o Nossa, professor do colégio. foi um É. banho de água fria. Foi. E aí a gente lá começa a usar aquele velho ditado, né? Que se a vida te der um limão, faça uma limonada, né? Eu, assim, digo que quando você vive um momento, é difícil você ter o discernimento para fazer isso. Eu Verdade. era farmacêutico, saí dando meu currículo em tudo quanto era farmácia, porque eu tinha que arrumar um emprego. Eu não podia ficar sem renda nenhuma, né? E aí acabou que uma farmácia aqui perto de casa me chamou para fazer assim, entrevista. Só que a entrevista da farmácia calhou de ser no mesmo dia da prova do mestrado para Química Orgânica da UF. E E aí aí? eu fiquei pensando, o que eu faço? Eu vou para a farmácia, que é na esquina da minha casa, algo muito cômodo para a minha vida, ou então eu vou fazer o mestrado? Eu, assim, escolhi fazer a prova do mestrado, né? Acabei passando, né? E aí eu entrei para fazer mestrado, Monique, com a parte de síntese orgânica. A área que eu Professor Gilberto fiz. Romero. Ah, é? Síntese orgânica também? Mais uma coisa em comum que nós temos, que legal. Só que aí, o que aconteceu? Logo no meu primeiro semestre, uma amiga minha, chamada Ingrid, falou para mim, Léo, vamos puxar essa matéria que é a modelagem molecular. Eu falei, Ingrid, eu nem sei o que é isso, para que serve isso? Eu nunca ouvi falar disso na minha vida. E aí eu falei para ela que não queria fazer. Monique, ela ficou tanto no meu ouvido falando para fazer, para fazer, para fazer, que sabe quando a gente tipo topa, sem querer, mas topa? Eu não Aham. estava com a mínima vontade, topei,
E aí, né, desde o início das aulas de química computacional, Monique, eu me apaixonei pela modelagem molecular. Nossa, mas eu ficava na frente do computador criando os inputs, desenhando as moléculas, pensando mil coisas e ficava fascinado. Como que a gente consegue resolver problemas tão complexos do mundo real usando ali os cálculos computacionais? O professor Sérgio, ele é um assim ótimo exemplo de professor que atua na área de química computacional também, né? E aí, então, eu acabei migrando o meu trabalho de mestrado de síntese orgânica para química computacional. Olha. E fui estudar a parte de incrustações orgânicas, quer dizer, inorgânicas da indústria do petróleo. Eu fui, então, tentar bolar uma molécula que conseguisse complexar com os cátions, cálcio, estrôncio, são os cátions que geram as incrustações nas tubulações de petróleo. Nessas tubulações, na extração marinha, formam-se sais de baixa solubilidade, entupindo os canos, mais ou menos como se fosse a gordura nas artérias. E aí, então, eu fui lá trabalhar no desenvolvimento de uma molécula que seria sequestradora desses cátions, não deixando formar os sais insolúveis nas paredes da tubulação de petróleo. E eram moléculas orgânicas? Nós lá trabalhamos com moléculas orgânicas. Nós começamos com ligantes monodentados, depois fomos para ligantes bidentados. Professora Lilian acabou de entrar. Nossa, sou fã da professora Lilian. Trabalha junto comigo justamente com essa parte de complexação de moléculas orgânicas e cátions metálicos. Aí, professora Lilian é uma super parceira que eu tenho. Aí eu acabei o mestrado e eu ainda tinha na cabeça o quê, Monique? O que você acha quando eu acabei o mestrado? O que eu realmente queria da minha vida? O emprego. Ainda queria... ser professor. Não, emprego. Mas eu ainda queria ser professor daquele colégio de ensino médio. Ainda queria, porque queria ser professor daquele lugar. Você estudou lá, né? Estudei lá a minha vida inteira, do maternal até o 3º ano do ensino médio. Conhecia todo mundo. Você criou uma afinidade, né? Uma questão ali sentimental com a escola. Foi sim. Só que assim, não foi o fato deles terem feito aquilo comigo que me deixou de ir à escola. Eu continuei frequentando sem assim, nenhum ressentimento. Só uma observação. O Sérgio está implicando comigo, falando que você não fazia moléculas orgânicas, você fazia ligantes. Ele está implicando. Ele está implicando com a minha pessoa. A gente lá trabalhava. Ligantes monodentados, ligantes bidentados, e aí depois fomos para polidentados. O professor Sérgio tem todo o direito. Tem, assim, todo o direito, professor Sérgio, Monique. Tem todo o direito. E aí, então, depois eu migro para o doutorado, logo quando eu termino o mestrado, eu no semestre seguinte já emendei no doutorado, né? E aí eu fui continuar trabalhando com essa parte de incrustações, né? Só que agora orgânicas, que seriam os asfaltenos. E aí, né, algo que me marcou muito no doutorado foi que o meu orientador queria, ele lá teve uma conversa comigo, se eu não queria fazer doutorado sanduíche. Doutorado sanduíche, para ir quem está nos ouvindo, é quando você começa no Brasil, na parte do meio do doutorado, você tira, por exemplo, 1 ano para ir para um país estrangeiro, depois você volta para terminar o doutorado no Brasil, seria um sanduíche que o pão do sanduíche é a parte menos interessante, que é quando você está no país de origem. O meio do sanduíche, que é o mais gostoso, é quando você vai para o país estrangeiro. Isso daí. E aí, né, nós então, eu não tinha muita experiência com nada, Monique. Eu tinha ido a São Paulo apresentar um ou outro trabalho, um ou outro congresso, né, mas nunca tinha saído do Brasil na minha vida. Nossa! E aí nós submetemos o projeto pelo CNPq para concorrer, Monique, com pessoas do Brasil inteiro. E aí, esse professor nunca tinha submetido projeto para lá, a gente não tinha experiência, ou seja, a gente não achava que ia ganhar nada, porque a gente foi lá de entrão mesmo nisso daí. E aí eu lembro que quando eu recebi o e-mail falando que o nosso projeto tinha sido aprovado, eu fui lá na sala do professor Valquimar, que foi o meu orientador, né, de mestrado e de doutorado, fui lá falar com ele, professor,
eu fui aprovado. Aí ele virou para mim e falou, você tá de brincadeira? Ele não acreditou, Monique. Ele falou, você tá de brincadeira, duvido que nós fomos aprovados, duvido. Aí ele viu lá que era verdade, e eu fui para o Canadá, para o norte do Canadá. Eu assim, cheguei lá dia 13 de janeiro, saí daqui dia 12, né? Saí daqui mais 40, cheguei lá menos 42. Nossa. Nossa, uma sensação térmica, uma assim, variação danada. E aí eu tive Imagina. que aprender tanta coisa lá, Monique, nossa. Em inglês eu tinha feito um curso aqui, mas o curso nos dá uma ideia. É totalmente diferente quando você vive em outro país, né? E você tem que se virar para entender as pessoas. E eu fui lá trabalhar, foi no NINT, no Nano Instituto lá, Nacional de Pesquisa Canadense, lá, né, com essa parte de asfaltenos, né? E o começo foi lá bem difícil, porque eu sofri um preconceito danado, Monique, porque eu era brasileiro. Eles achavam que brasileiro só queria saber de sombra, água fresca. Não sei se alguém que está aí nos ouvindo, se já passou por alguma experiência semelhante. Se tiver, coloca aí, que a gente vai lendo, vai falando, né? E aí eu vou só dar um exemplo, para a gente não se alongar, que a gente tem vários tópicos para conversar, né? Fica à Mas vontade. só para ter uma ideia, Monique, passou 2 semanas, eu lá conversava com o meu orientador canadense, né? E eu fui chamado na sala lá do diretor-geral do NINT. E aí, poxa, nossa, será que ele vai me dar boas-vindas? O lá, diretor-geral, né? Aí ele me chama na sala dele, eu fui lá, sem muito saber o que eu ia fazer lá, mas fui chamado, né? E aí ele virou para mim e falou que ele sabia, quer dizer, que ele tinha informações que eu estava botando fotos na internet. E se eu sabia que era proibido botar fotos ali do NINT, que era uma área de sigilo federal. E que se eu tivesse alguma foto, que eu assim iria sofrer consequências. Aí eu pensei, mas eu não botei foto nenhuma no meu Facebook. Eu botava foto no Facebook, era isso. Era isso daí que eu fazia. Mas realmente, tinham me avisado, né, que não era para botar foto, eu não botei. Mas o que aconteceu nessa conversa? Ele pediu para eu abrir as fotos no computador dele. Aí eu fui lá, peguei o mouse, fui lá abrir o meu Facebook lá no computador lá do chefe, né, do NINT. E eu, sem querer, Monique, esbarrei na mão dele. Quando eu esbarrei na mão dele, ele vira para o lado e faz assim, ó. Começou a soprar a mão. Monique, quando ele fez isso para mim, ele viu que as fotos não tinham nada, pediu para eu ir embora, para eu sair. Eu voltei para Gente, minha mesa. Cara, a sensação que eu tive quando eu vi que ele soprou a mão, porque eu encostei na mão dele, nossa, aquilo foi um balde de água fria, mas me serviu para quê? Ganhar ânimo. Eu vou mostrar lá para todo mundo que brasileiro tem seu valor. E lá, eu assim, não tinha muitas coisas para fazer. Eu lá basicamente passava o dia na faculdade, sábado eu ia para a faculdade, domingo eu até dava uma passeada ali pelo parque, alguma coisa. E, nossa, trabalhei muito, Monique. Mas a há gente... quanto tempo? eu fui em 2011. Mas você E ficou lá, um pelo ano? menos, fiquei um ano lá. E tinham, assim, preconceito grande. Mas é aquele negócio, a gente tem um jogo de cintura para conversar. Se a gente demonstrar trabalho, eles começam a ganhar confiança. E só para encerrar essa história lá do Canadá e a gente passar, eu, no final do ano, Monique, antes de eu vir embora, eu fiz algo que, nossa, eu me orgulho. Me orgulho tanto quanto ter lá conseguido publicar 2 artigos em assim, revistas muito boas, ter ganho a confiança de todo mundo. Eu consegui fazer, na minha despedida, Monique, um amigo oculto. É Olha, claro, é claro que eu tive que explicar para eles o que era essa brincadeira, que eu chamei lá de Secret Friend. Quando eu explicava, eles achavam uma ideia maravilhosa. A gente tinha que sortear um papelzinho com o nome do outro, comprar um presente para então descrever. Eles falaram, mas que ideia maravilhosa, como é que você pensou nisso? Como se fosse, é verdade, como se fosse uma coisa totalmente fora da nossa realidade. Ou seja, até hoje eu falo com eles todos, hoje
falo com pessoas que estão no Canadá, já tenho amigos que migraram para a Índia, Singapura, China, Alemanha, e hoje nós temos um grande grupo aí espalhado pelo mundo que me serviu essa experiência do doutorado sanduíche, doutorado sanduíche, até que eu então defendi o meu doutorado em 2012. Aí foi isso. Que lindo. Essa experiência de ir para fora e sofrer esse preconceito, né? Eu estive em 2012 na Áustria, representando uma empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava numa instituição que tinha o ensino superior e eu fui para lá bem no início para montar o curso de engenharia química de lá. Nossa, que legal. Muito legal. E a gente tinha esses treinamentos, né? Então eu fui para um evento na Áustria para, enfim, representar a empresa. Depois eu fui para um outro evento na Alemanha. E aí teve um jantar num desses momentos que era num castelo medieval na Áustria, um lugar lindíssimo. Nossa, E que aí na maravilha. mesa os lugares eram marcados, os nomes ficavam na mesa. E pelo Uhum, sobrenome, né? A senhora Gonçalves, M, o sobrenome, o M Monique. uhum, E eu fui, enfim, muitas pessoas. Eu fui com um colega lá do trabalho, que ele uhum. foi representando a divisão dele e eu a minha divisão. E nesse dia a gente não ficou na mesma mesa. E assim, tinha Hum, gente do mundo inteiro, muito chinês, alemão, claro, britânicos, tinha muita gente, mas brasileiro uhum, mesmo, muito poucos, né? uhum, Só tinha eu e esse meu colega, que estávamos indo daqui. E aí, papo vai, papo vem, um casal de alemães sentaram ao meu lado. Né? Esse uhum, casal, o homem sentou ao meu lado e a esposa na frente dele. Na minha frente ainda estava vago. Depois uhum. chegou um senhor, ele era, acho que da Inglaterra, bem senhorzinho mesmo. E aí ele ficou conversando comigo e tal. E aí o que eu descobri, Leonardo? Nesse congresso havia um roteiro para as esposas dos congressistas. A Hum, maioria era homem, tá? uhum. Eu e mais umas, assim, nós éramos poucas representantes femininas do Congresso. Quem Sim. estava lá, mulher, eram as tradutoras. Uhum, Quando eles me viram, isso tem uns, sei lá, 7 anos, talvez, não, tem 8 anos, né? Foi 2012, tem uhum. 8 anos. Quando eles me viram, a alemã me perguntou quem era o meu marido. Hum. Onde está o seu marido? Algo assim. Aí eu falei assim, no Brasil. Aí ela, como assim? Aí ela não entendeu. Aí o marido deu um chutinho nela na mesa, fez assim, porque assim, eu estudei pouquinho alemão, quase nada, o Uhum. suficiente para me apresentar e entender poucas coisas. E aí ela fez algum comentário, e eu olhei para ele e me apresentei em alemão. Uhum. Ele olhou para ela e falou assim: ela entende o que a gente fala. Do tipo, cuidado com os seus comentários, né? Uhum. E Sim, aí sim. eu falei, eu que sou a congressista. E aquilo causou para ela um negócio assim muito esquisito. Nossa. Porque ela falou assim para mim: "Eu não te vi de manhã no evento das esposas", né? Eu achei aquilo tão assim, É. esquisito, né? E aí na mesa, na verdade tinha um brasileiro, agora que eu me lembrei, que era o presidente da Associação Têxtil do Brasil. Ele apresentou o lugar onde eu trabalhava, eu falei que era professora de química de lá, da graduação. E aí o marido dela ficou super envergonhado, me pediu 1 milhão de desculpas. Eu imagina. Porque assim, né? Eu não posso ficar me sentindo mal com o que os outros pensam ao meu respeito. Eu sei bem quem eu sou. Mas como que isso ainda gera, né? Era um evento com muitos homens, né? Poucas mulheres Uhum. congressistas. E aí eu achei isso curioso, porque se eu não tô com meu marido, né? Ela me perguntar, cadê teu marido? Eu achei aquilo bem inoportuno, digamos assim. Mas tirei, enfim, graça disso. Tive que achar graça. É a melhor estratégia, né? A gente lá tem que assim aproveitar essas oportunidades justamente para tentar mostrar para as pessoas que existe o diferente, né? Sim. Isso E aí que é eu importante. achei curioso que ela ainda falou assim, mas no Brasil, professora de química. Eu falei, lá não tem só carnaval e futebol, não, amor, tem outras É coisas. verdade. Porque essa ainda é a visão. Você falou
que sofreu um preconceito por ser brasileiro e eles acharem que a gente não é trabalhador. Por alguma Uhum, razão, essa é a imagem que alguns têm de nós, até nos conhecerem, né? Até é conhecer o que a gente verdade. faz. E é isso, Uhum. né? Enfim, foi o que aconteceu. Bom, Leonardo, então você é um farmacêutico que foi para a área de química orgânica e meio que se afastou completamente do que a gente imagina que é a área de farmácia, que é a parte de cosméticos, né? A parte de medicamentos, né? E aí você acabou se afastando dessa parte. E hoje na universidade, qual é a sua linha de pesquisa? E melhor, né? Antes, onde é que você trabalha? Fala pra gente. Então, hoje eu sou professor de Química Orgânica da UF, Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e também sou professor de Química Geral e Inorgânica da UERJ, Universidade do Estado aqui do Rio de Janeiro, né? E sou ex-professor com muito orgulho de Química Geral e Inorgânica da UESO, aqui o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, que é uma instituição de ensino muito importante lá para aquela região. É, Então, você tinha perguntado sobre a minha área de pesquisa agora, né? Isso, isso. Então, só antes de eu falar da minha área de pesquisa, eu então me formei no doutorado, né? Eu ainda tentei fazer alguma prova ainda para a área de farmácia, só que, assim, devido ao meu mestrado e doutorado, não era aceito. Eu lá tinha doutorado em química, eles queriam doutorado em assim, Farmácia. farmacognosia, em alguma área de farmácia. Por isso que eu acabei migrando realmente para a área de química, né? Isso daí. E hoje eu então trabalho com a parte de modelagem molecular. Eu hoje faço estudo de medicamentos quelantes, e aí basicamente, a nossa alimentação, nós acabamos ingerindo meio que indevidamente cátions metálicos até danosos. A gente pode, por exemplo, comendo peixe, ingerir chumbo, mercúrio. Tivemos alguns anos atrás o desastre do Rio Doce, todo aquele material pesado caiu nas águas, caiu no oceano. A gente não sabe qual é a extensão disso, né? E né, esses cátions metálicos danosos, eles não foram assim pensados para nós os ingerirmos. O nosso organismo ele não tem mecanismos eficientes para nós eliminarmos esses cátions pesados, que acabam se acumulando nos nervos, gorduras, eles têm afinidades pelos nossos tecidos. E eu, então, tento desenvolver medicamentos quelantes que eles teriam a capacidade específica de ir lá no tecido, complexar especificamente com aquele metal, e aí a gente trabalha a questão de tamanho, carga, poder nucleofílico, toda essa parte, né? Para então fazer a retirada dos cátions metálicos danosos do nosso organismo. Então é Aproveitando química essa de linha de pesquisa, coordenação. química de coordenação é um dos É o ramos que eu metal. trabalho. Aproveitando que o Sérgio falou dos ligantes, a gente então tenta criar esses ligantes, né, para remover cátions metálicos danosos do nosso organismo. E agora também nós fazemos ligantes para tentar usar em rios, lagos, lagoas, para remover cátions metálicos danosos. Só que aí é claro que os sistemas eles são completamente diferentes, né? Sim, O rio do nosso corpo, né? As moléculas exigem todo um outro arcabouço, né? sim. Isso É, daí. o Sérgio falou isso porque é uma implicância comigo, porque assim, eu era da orgânica na minha época de iniciação Uhum, científica, e depois de um ano e pouquinho eu migrei para inorgânica. E eu trabalhava uhum. justamente com isso, com química de coordenação. Não sei se você conhece o professor Filgueiras, que agora Só de nome. está na UFMG. Ele já se aposentou, voltou Uhum. para a UFMG, eu fiquei com ele 3 anos e meio. E aí, na hora de fazer o TCC, eu voltei para a orgânica para trabalhar com síntese de fármacos, com o professor Uhum. Edson Lima, que agora está na indústria, na Cristália. E aí ele fica Uhum. dizendo que eu meio que era da orgânica, fui para inorgânica e voltei para a orgânica. Mas são os dois departamentos que eu mais, assim, mais gosto, as duas áreas que eu mais gosto, que é orgânica e inorgânica. Ele falou, migrou não, evoluiu. Ele Doutor sempre me Sérgio é fala demais. isso. Mas foi isso, Então, entendeu?
Mas eu Aí, acho aí lindas as duas áreas. ah, sim. Eu gosto tanto que eu assim virei, então, professor das duas, né? Eu também sou um aficionado. Mas então, eu também tenho uma outra linha de pesquisa que é a respeito de mecanismos de reações orgânicas, e aí eu vou fazer a modelagem no computador desde o encontro das moléculas, eu vejo essa estrutura tridimensional, se é possível o encontro para ocorrer a reação, que eu costumo falar aqui. No papel, todas as setinhas são possíveis, se elas tiverem lá o assim devido embasamento, né? Mas quando a gente bota no mundo tridimensional, aí que você tem uma ideia se o sítio de reação ele está ocluído ou não, se você vai ter algum outro efeito que vai sobrepor a interação das moléculas para a reação, e nós então lá calculamos energia de ativação, variação de energia livre de Gibbs, entalpia, a gente tenta propor modificações moleculares para tentar assim, melhorar o rendimento da reação, a eficácia da reação. Então tem essa parte de mecanismos de reação orgânica. O que muitas vezes os meus colegas viram para mim e falam: Léo, eu estou tentando fazer essa reação, mas não dá certo. Por quê? Eu falo: ai meu Deus do céu, como é que eu vou descobrir por que a reação não dá certo? Aí eu vou lá, começo lá perguntando como é que é o mecanismo para tentar pensar. E aí a gente vai juntando a orgânica com a inorgânica, com toda a química que você tem que tentar utilizar para ver por que a reação poderia não estar ocorrendo. E Sim. para terminar, a Érica está aí perguntando qual é o software que eu uso. Eu Eu ia te uso o perguntar. Gaussian. Eu uso o Qual? Gaussian. Gaussian. Oi, Monique? Tá aí? Voltou. Voltou? Congelou na hora que Ei, você maravilha. falou o nome do programa. O Gaussian. Ele Então, é eu uso o pago? Gaussian. Isso, Gaussian é pago. E aí a gente tem que fazer um projeto que ele é um valor elevado, tem que ser por meio de projeto. Então, uso o Gaussian, uso Games também o Games, aí o Games a gente já roda com Linux, né? Esse Gaussial eu não conheço, falaram aí, Gaussial talvez seja um programa, eu não conheço esse programa. E só para terminar, eu continuo, Monique, com a linha de estudo das incrustações orgânicas e inorgânicas também. Também tenho essa linha de Maravilha. estudo que a gente continua desenvolvendo agora a respeito de petróleo, essas interações químicas, né, que levam a assim, agregação das moléculas orgânicas, né, formação de sais. Então essas são minhas linhas de pesquisa a parte de pesquisa. Daqui a pouco a gente chega na extensão, né? Isso. Mas aí você faz isso na UF ou na UERJ? Como é que você tá? Como é que você divide? Então, eu comecei a minha carreira na UESO, que é uma universidade muito nova, né? E que lá é tudo muito insípido ainda. A gente não tem tanta verba para laboratórios. Eu lá até consegui ganhar projetos, comprei lá computadores, mas lá era muito difícil fazer as coisas. E logo, um ano depois de eu assim, passar na UESO, eu passei para a UF também, trabalhar 20 horas na UF. E aí eu assim já tinha feito mestrado, doutorado na UF, migrei toda a minha pesquisa então para a UF. E aí eu então passei para a UERJ, saí da UESO e entrei na UERJ, né? Na UERJ eu comecei no ano passado, só que a minha pesquisa já estava toda assim estabelecida na UF, né? Então na UERJ eu lá tenho tentado desenvolver um pouco mais a parte de extensão, assim como eu também desenvolvo na UF. Mas a pesquisa realmente, o meu laboratório fica lá Não. na UF, é o Laboratório Multiusuário de Química Computacional, LMQC, lá da UF. Maravilha. Maravilha. Mas você também tem uma bancada para fazer a parte experimental? Ou o seu laboratório ficou de modelagem molecular? Então, lá a gente tem só computadores. Temos só computadores, até algo que eu quero começar a fazer algo de bancada. Tenho uma assim, vontade muito grande. Acho que eu vou ter que voltar a ser um pouco aluno nessa parte, porque eu tenho que aprender muita coisa. Mas, assim, algo que eu lhe falo sinceramente, o que eu gosto de fazer, desenhar moléculas, botar o cálculo, pegar os números,
racionalizar os números, tirar as informações significativas. Nossa, eu gosto muito de fazer isso, Monique. É algo que realmente eu me encontrei fazendo isso. Quem sabe, né, Leonardo, a gente não consiga no futuro trabalhar isso aí junto, hein, na UERJ? Pode ser, pode ser. Estarei, assim, muito feliz de recebê-la lá. E aí a gente pode começar essa linha de pesquisa lá na UERJ e eu acho que vai ser fantástico. Vai sim, vai ser um ótimo. Uhum. Leonardo, então você falou atualmente a sua linha de pesquisa nas instituições, e aí você também, além dos trabalhos nas universidades, você tem um trabalho de divulgação científica nas redes, que acaba sendo um pouco da sua extensão, né? O canal Fórmula de Soluções veio uma Uhum. vez você conversando comigo sobre os alunos da UESO que chegavam um pouquinho sem base, e aí você começou a dar essas aulas e tem um canal no YouTube também para poder complementar essas aulas de vocês, né? E aí Uhum. você também tem um projeto de ir nas escolas levando os experimentos. Fala um pouquinho pra gente desses projetos de extensão. Então, como assim você falou, eu tenho esse projeto que é o Fórmula de Soluções, que nasceu na UESO. Esse projeto nasceu porque os alunos que chegavam à universidade, eles tinham uma base muito fraca de química. E eu era o professor de química geral. E eu, assim, costumava reprovar muitos alunos. Só que isso não me deixava feliz. Eu vejo que a universidade pública, ela lá tem que ser inclusiva e não excluir as pessoas. Você não tem Ainda mais por evasão, uma, né? ainda mais por uma deficiência que eles trouxeram e eu só falo, a universidade não é para vocês. Então eu assim queria tentar ajudá-los ainda mais. E aí eu criei o canal Fórmula de Soluções, é um canal do YouTube, né? Onde eu lá comecei a colocar conteúdos de química que eu sentia a necessidade que os alunos deveriam trazer do ensino médio. Comecei com essa parte aí bem simples mesmo. Número de oxidação, equilíbrio de reação química, nomenclatura ácido, base, sal, óxidos. Só que aí o canal ele foi crescendo, né? E aí eu já lá comecei a colocar conteúdos da própria universidade. Então eu tenho várias aulas lá que o conteúdo eles são os próprios conteúdos que eu dou na universidade. Isso daí começou com um projeto de extensão na UESO, que eu já consegui levar para a UF, para a UERJ, né? E aí, né, eu assim comecei a pensar como é que eu posso divulgar esse projeto. Eu posso divulgar para os meus alunos, mas eu achava que era uma coisa tão legal que eu assim queria divulgar para outras pessoas. Como é que eu fiz então? Primeiro, Munique, aí é que está o negócio. A gente tem que ir tentando. Tem vezes que a gente acerta, tem vezes que a gente erra. Como é que eu comecei a divulgação, Munique? Você sabe como foi? Eu comecei indo nas igrejas, batendo na porta das igrejas. Por que eu assim fui lá nas igrejas? Porque eu ia lá nas igrejas que tinham pré-vestibulares comunitários para falar sobre o canal, que lá podia ajudar os alunos. Só que o que eu encontrei, Monique, assim, eu fui lá de coração aberto para tentar ajudar. O que eu encontrei, na maioria dos lugares que eu fui, foi vaidade. O professor de química, ele é aquela pessoa lá. Você pode ser professor da universidade que for. Professor de química que sou eu. E aí a maioria não me dava tempo para entrar nas universidades, lá, né, lá nos assim, cursos lá de pré-vestibular. Foi uma coisa que eu me Caramba! assustei. Fiquei ainda muito tempo tentando, mas não consegui, né? Até que Uhum. então eu vi, não vai dar certo desse jeito, eu tenho então que pensar de outro jeito. Então eu vou tentar levar para escolas públicas. Só que como que eu vou conseguir levar para as escolas públicas? Eu vou só bater e falar que tem um projeto? Eu então vou tentar gravar alguns experimentos lá no canal e aí eu posso levar esses experimentos para fazer nas escolas. E foi exatamente isso que eu fiz. Comecei de novo a bater de porta em porta. As escolas perto da minha casa, as escolas em Campo Grande. E aí eu ia lá para assim, conversar com o diretor. E muitas vezes não era da área de química, ele não entendia o projeto, falava que não tinha interesse. Aí eu comecei a perceber, quando eu ia numa escola, não era para falar com o diretor, tinha que falar com o professor de química. E aí que a gente vai começando assim, a aprender como que a gente deve fazer as coisas. Hoje eu já tenho algumas escolas que são minhas parceiras,
E eu, ano passado, fui a várias escolas levar experimentos de química para fazer com os alunos, mostrar que a química pode ser agradável, divertida, interessante. E aí, né, o ano passado, eu tive a oportunidade de ir até para Minas Gerais, São Paulo, alguns outros estados, divulgar esse projeto de visita às escolas. E é algo que eu tenho feito com muito carinho esse projeto de ir nas escolas levar experimentos. Aliás, agora eu estou até com 2 alunas lá da UF de Química Licenciatura, que elas estão querendo que acabe logo a pandemia para irem lá comigo nas escolas, que eu falo que é uma sensação tão boa, Monique. Aí o nome do canal do YouTube é o Fórmula de Soluções. O agroquímico está perguntando. Sim. Mas, Monique, eu ia falar, tem escolas, Monique, que né, quando eu entro, os alunos me veem e eles falam, professor Léo aqui, a gente vai fazer experimento. Nossa, é um sentimento tão bom, é uma coisa tão boa. E eu faço questão de, no final dos experimentos, bater uma foto com a turma. E aí eu peço para os alunos se marcarem. E aí eu falo com o professor, com o diretor. Ah lá, o aluno gosta de se marcar na praia, gosta lá de se marcar na boate e gosta de se marcar também na aula de química. Olha só, todo mundo lá brigando para se marcar numa foto que está na aula de química. Então eu tento incentivar da melhor maneira possível os alunos e tenho corrido aí várias escolas. Se alguém aí tiver escolas, entra em contato, manda um e-mail. O e-mail é formuladesoluções@gmail.com e aí a gente conversa, esperar passar essa pandemia, voltar ao presencial. Eu agora estou com a ajuda das alunas, né? Sim. A gente agora está cada vez ficando mais completo. Assim, lá no Instituto de Educação, a gente tem um laboratório muito bacana. Você está bem-vindo, seja bem-vindo para conhecer e fazer os experimentos lá, porque não precisa ficar fazendo na sala de aula. Porque a gente tem espaço físico para fazer no laboratório. Então você vai gostar de lá. Quando passar a pandemia... Isso daí é uma maravilha. Já está convidado. Isso daí é uma maravilha, Monique, porque eu lá desenvolvi experimentos para fazer em sala de aula mesmo. Isso. A gente junta cadeiras e, assim, escolas que não têm laboratório, a gente tem alguns experimentos que nós podemos fazer tudo para levar essa magia da química aí para os alunos, né? Ei, Monique, uma coisa que eu não posso esquecer de comentar, que uma pessoa que me incentivou muito nesse projeto e hoje me ajuda demais. Sem essa pessoa, eu não teria condição de fazer nada. Minha esposa, Monique, Isabela. Isabela. Nossa, Monique, o que ela me incentivou. Eu no início falava, nossa, eu vou ter que gravar um monte de aula. Ela falava, grava, eles merecem, eles precisam. Grava a aula, poxa, vai. Poxa, vai ser algo tão legal para eles. Nossa, mas eu já tenho trabalho na UESO, na UF, na UERJ. Pega um tempinho da sua semana, pega 4 horas, faz uma aula, eles vão gostar. Poxa, é um trabalho fenomenal. Ela me ajuda na parte de cenário, é ela que arruma as coisas aqui atrás. Ela é, assim, super. A Isabela e as 2 alunas, a Raíssa e a Maiara, que, nossa, mas são fenomenais. Elas dão um suporte que, sem elas, não seria possível nada. Nada, nada. Nossa, sem elas eu não faria nada. É importante dar o crédito, né? É importante. Ah, elas têm muito mais crédito do que eu. Eu sou só aquele roxinho que aparece no vídeo. Nossa, mas o trabalho que isso dá, Monique, você conhece esse trabalho. Você sabe que para gravar vídeo, fazer edição, escrever roteiro, assim, fazer o contato com as pessoas, ir às escolas, bolar lá as reações químicas. Nossa, dá trabalho. Mas é tão gostoso isso. Nossa, é tão gostoso quando a gente vê essas coisas. Ano passado a gente estava com o nosso projeto dos repelentes à base de produtos naturais, de uma aluna que eu orientei na UERJ. E assim, ela é super animada também. Então, quando fala assim, olha, vamos fazer num colégio estadual, não sei onde, vamos fazer não sei o quê, vamos. Ela era tão empolgada. E um dos últimos foi no colégio que meu marido é diretor, um colégio municipal lá no centro do Rio, que tem um laboratório de ciências no último andar e que quase ninguém usava direito o laboratório. Um laboratório imenso, né? E a gente levou 9º ano, 6º ano. No final, você vê os meninos falando assim, nossa, professora, foi a melhor aula de ciências que eu tive na minha vida. Realmente, esse retorno dos alunos
um combustível para a gente continuar fazendo, né? Porque é cansativo, cansa, gasta, porque a gente gasta do nosso bolso muitas das É verdade. vezes, né? Mas ainda assim a gente continua fazendo, né? Porque é gostoso. Agora, Monique, eu ia falar, a gente também tem que ter muita certeza do que a gente quer. Porque quando a gente começa a fazer as coisas, começam a vir algumas críticas. Que a gente tem que saber filtrar, né? O que realmente Sim. é uma crítica construtiva ou o que não é. Vou só dar um exemplo. Um dos momentos de maior felicidade que eu já tive foi uma experiência. Eu fui num colégio de ensino fundamental falar com as crianças sobre química. Eu fui lá convidado. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Eu sou professor universitário, eu sou professor, né? E aí eu fui lá na escola de ensino fundamental falar de química com crianças. Eu perguntei para elas o que era química. Ninguém sabia o que era química. Eu falei, nossa, eu lá tinha bolado um roteiro, mas começava com essa pergunta, não sabiam. Aí eu lá perguntei qual era a fórmula da água. Todo mundo sabia que era H2O. Ninguém sabia que era química. Mas a água H2O, todo mundo sabia isso daí, né? E aí, a dinâmica que eu levei lá para aquela escola foi fazer construção de moléculas. Moléculas com jujubas. Isso aí é até um vídeo que eu tenho lá no canal. E aí eu lá levei jujuba vermelho, oxigênio, branca, hidrogênio, amarela, enxofre, né? Como lá se fossem os átomos, as ligações químicas eram lá palitos de dente, que eu cortava ao meio, tirava as pontas para ninguém se machucar, né? E eles lá então tinham os modelos, que eu lá levei em cartazes, e tinham que brincar com as jujubas fazendo as moléculas. No final, quando eles já tinham construído as moléculas, eles então comiam todas as moléculas que eles construíram, né? Eu, assim, saí de lá com a plena certeza. Quando eles chegarem no futuro e ouvirem a palavra química, eles vão associar com a jujuba, que foi um momento feliz, e vão estar muito mais receptivos a estudar química do que talvez eles estivessem se não tivessem passado por esse momento. Foi um momento, Claro. para mim, maravilhoso e mágico. Mas, Sim. Monique, o que eu recebi de crítica, professor universitário indo dar aula numa escola lá de ensino fundamental, eu lá mantive a minha linha de pensamento. Eu faço isso pelos alunos. Eu não faço isso Sim. para agradar professor, eu faço isso pelos alunos. E é Sim. assim por eles que eu tenho então desenvolvido esse trabalho, eu tenho tentado levar a assim popularização da química, né, que tem gente Sim. que fala dessa parte. Popularização da ciência com viés de alfabetização científica. Eu defendo Uhum. isso nos meus trabalhos também e acredito que se a gente começa a lecionar química já nos anos iniciais, a probabilidade do aluno querer estudar ciência no ensino, último ano do ensino fundamental, que é o nono ano, né, antiga oitava série, e consequentemente olhar com bons olhos a química no ensino médio, facilitaria muito a nossa vida, nem que fosse um tempinho por semana, sabe? Tenho até um amigo que a gente conversa sobre fazer um projeto assim. Nem que você misturasse água e óleo. Bota um corante na água. Mistura. Não, por quê? Ninguém vai falar de interação intermolecular com criança. Ninguém vai Uhum. ficar falando o que é polar e apolar. Mas o princípio, o fenômeno, e com substâncias que não são perigosas para as crianças. Esse experimento que você fez da jujuba, nossa, incrível. Eu faço um pouco parecido que é com as moléculas que entraram para a história, que os Uhum. alunos têm que modelar, também já tive com jujuba, as ligações triplas, eles colocam aquele marshmallow, sabia? Que é todo colorido. Uhum. Sim, sim, Eles usam sim, sim. aquilo. E assim, também recebi várias críticas, né? Ah, você está fazendo isso porque você não quer dar uma prova? Porque você não quer dar um teste? Eu falei, não, porque eu acredito que o aluno, assim, ele vai trabalhar mais, ele vai ter o protagonismo, no final ele tem que ir à frente apresentar um seminário em grupo, então ainda trabalha a questão de ceder, né? A escola não é só para escolarizar. A gente tem outras questões que a gente passa na escola, que é a questão do trabalho com os alunos, né? A interação entre eles. O Sérgio está escrevendo aí, como dizia Caetano, Narciso acha feio que não é espelho. É verdade. E Siga em aí frente. tem que seguir em frente. E recebi muita Uhum. crítica, porque assim, mas isso aí é para aprovar todo mundo, né? Eu falei, não, o trabalho tem critérios, né? Só tiro 10 se seguir todos os critérios. Eu não dei 10 para todo Sim. mundo.
Mas realmente tem essas pessoas que vão criticar por criticar. Às vezes nem é crítica construtiva, não, Léo. É criticar por Não é criticar verdade. mesmo. Mas a gente foi o que você falou, tem que ter a cabeça, ouvir o que tem que ouvir, deixar de ouvir o que não tem para não desestimular. Eu lembro que eu fui num evento ano passado da Rede Química, lá na UERJ de. Oh, meu Deus! Lá perto Ai, caramba, vou esquecer o nome. Mas não é a UERJ daqui, não. Em outro São município. Gonçalo? Não. Olha, fugiu o nome legal. Enquanto você lembra, eu só ia complementar o que você estava falando, que ainda mais hoje que a gente tem que ter uma avaliação cada vez Isso. mais aberta, cada vez mais que contemple não só a memorização dos conteúdos, mas que a Claro, pessoa saiba o que fazer com aquela informação. Isso é sim. muito mais importante do que o quanto uma pessoa consegue decorar. O meu aluno me Aliás, eu estava ajudou. até vendo. Resende. Hã? É tão bom ter Ah, aluno, Resende? né? Ele me ajudou, a UERJ de Resende. Obrigada, Taylor. Ai, gente. Aí a gente foi lá nesse evento na UERJ de Resende. Desculpa te cortar, Léo. E Uhum. aí um professor da UFRJ de Macaé, também Leonardo, o nome dele, ele trabalha química com teatro. O trabalho dele é lindo. Aí eu conversei com ele, né? Eu falei, eu tô meio desanimada de tocar esses projetos e tal. Aí foi ele que falou pra mim, cara, não desanima não. Porque quando você É, desanimar, vai vir alguém, vai pegar a sua ideia e vai dizer que a ideia é minha, né? Então, assim, continua. Se estão falando é porque está incomodando, no bom sentido, né? Mas não deixa de fazer, não, porque eu acho que o importante aí é a gente fazer com que o aluno tome gosto pela ciência, né? É muito comum a gente pega um aluno no primeiro ano que nunca estudou química e fala, eu odeio química. Como? Como é possível? Se você não sabe nem o que é, como é que você odeia uma coisa que você nem sabe o que é, né? Então, acho que a é nossa verdade. função aí... Pode E falar. eu acho que a gente, como professor, Monique, a nossa função é formação. Formação não significa só você fazer o aluno entender um conteúdo da matéria. A formação é muito mais ampla. O professor Sérgio e a professora Lilian entendem muito bem disso. As conversas que eles, assim, a Lilian teve comigo, nossa, fenomenais. O Sérgio teve com você. Como que isso ajuda na nossa construção, na nossa formação? E uma Sim. coisa que eu vejo que assim, muitas pessoas fazem é justamente isso daí que você falou. Quando alguém tenta fazer você parar de acreditar em assim, você mesmo, isso é péssimo. A gente tem que ter uma certeza muito grande do que a gente quer. E ir em frente, É vamos lá isso. tocando barco. E ter o discernimento de as pessoas que eu quero ajudar, as pessoas que eu estou voltado, isso aí está sendo benéfico para elas ou não? O que os outros falam é muito opinião. Uns gostam, outros não gostam. Isso é normal em tudo da vida. Agora, uma coisa que a gente tem que passar sempre para os alunos: nunca deixe de acreditar em você. Você é capaz, desde que você se organize, tenha disciplina e tenha vontade. É Se isso aí. você não tiver a vontade, nossa, pode ser a melhor coisa do mundo. Se você não tiver vontade, você não vai fazer. É isso aí. Então, eu assim sempre falo para os alunos: vontade, esse é o determinante. Tendo vontade, você trabalhando com afinco, você consegue as coisas. Nunca deixe alguém tirar a sua vontade de fazer as coisas. É isso Nunca. aí. Leonardo, infelizmente Hum. nosso tempo está acabando. E para Nossa, já está terminar, acabando. é muito rápido, né? A É. conversa boa vai. Para terminar, a gente vai fechar. Você até já começou a falar um pouquinho, né? Mas a Uhum. gente fecha sempre com essa pergunta, ou quase sempre, a importância dos professores humanizarem as suas práticas de docentes, né? E atrair o aluno para si. Eu costumo falar, Monique, para todas as minhas turmas. Eu sou totalmente do lado dos alunos. Eu sempre vou apoiar no máximo possível. Apoiar os alunos não quer dizer que eu vou passar todo mundo de ano, que todo mundo vai passar na matéria, mas que eu tenho o compromisso de eles vão passar se aprenderem.
eu vou dar o meu máximo, seja na sala de aula, seja tirando dúvidas fora da sala de aula. E né, nós temos que começar a entender que os professores sem alunos somos nada. Verdade. Nós, assim, precisamos muito dos alunos. E eu fico extremamente feliz quando um aluno que já passou por alguma aula minha, ele assim passa por mim e fala: professor, o senhor, nossa, mas eu fico com uma felicidade tão grande quando eu passo para um aluno, ele lá me vê, e eu faço questão, Monique, de memorizar o nome dos alunos, ter o máximo de respeito por eles, porque quando eu era aluno, professor nenhum sabia meu nome, eram poucos os que sabiam meu nome. Eu faço questão de saber o nome de todos, de tentar entender os problemas e o compromisso de que, se eu gosto das pessoas, eu quero o melhor para elas. Então, vai sair da minha mão o melhor possível que eu poderei formar. Formar não só passando conteúdo, com Sim. exemplos de vida, e eu acho que isso é fundamental. A gente está junto do aluno, não é uma escala hierárquica que né, muita gente coloca uma ponte gigantesca. A gente está justamente próximo do aluno, dando a mão, passa para o próximo degrau. É isso aí. Léo, faz um sorriso para a gente tirar uma foto e eu vou acabar de ler aqui um recadinho que deixaram para gente. Faz um Uhum. sorriso. Ó. Olha, o professor Beleza. Sérgio está dando os parabéns e ele escreveu assim: 2 excelentes exemplos da nova geração de químicos do Rio de Janeiro. Fico honrada. Competência, É. compromisso social e de cidadania. Muito orgulho de ser amigo desses dois queridos. O orgulho é meu de ter sido formada pelo Sérgio, agora ser amiga do Léo e estarmos aí nessa nova, como ele falou aí, nessa nova geração de professores de química no Rio de Janeiro, que não é tarefa fácil. É brabo, né, Léo? É cada dia É verdade. um fôlego novo, mas é aquilo que você falou, se a gente acredita, a gente segue adiante e confia no nosso trabalho. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. As portas aqui da página, do Inclusive Química, futuras parcerias estão sempre abertas. Eu não vejo a hora da gente sair dessa pandemia para a gente trocar nossas figurinhas nas Para a escolas. gente se conhecer pessoalmente, não é, Monique? Pois é, Léo, como pode? A gente está no mesmo estado e não se conhece pessoalmente. Uhum. Mas eu agradeço, né? E agradeço a todos que estiveram essa noite com a gente. Léo, você quer dar a última palavrinha? Daqui a pouco o Instagram nos corta. É. Eu queria, então, agradecer mais uma vez, falar aí para a galera se inscrever no canal do Fórmula de Soluções, que a gente tem muito conteúdo legal lá, e falar, Monique, que eu estava pensando, foi uma coincidência muito grande a gente se conhecer. Coincidência? Talvez não. Talvez as pessoas que emanam energias assim semelhantes, elas tendam a se encontrar. Eu, você, Sérgio, Lilian e muitos outros professores e muitas outras pessoas. Talvez você só tenha que ver qual é a energia que você tem emanado